Torcedor do Flamengo, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando a repercussão da grande vitória do Mengão ontem contra o Atlético Mineiro. 4-2, fora o baile. Flamengo jogou demais, passou o carro, passou o trator. Ficou até barato esse placar. Deixa os créditos aqui na descrição de todos os canais, aqui na descrição. Deixa aquele like para estar fortalecendo. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Então, veja só. Números desse jogo, desse clássico interestadual com tanta história e com tanta rivalidade, um pouco mais de posse de bola do Atlético, finalizações mais do Flamengo, 14-9, mais certas o dobro, 8-4, grande chance 5-4 para o Flamengo também, vantagem do rubro-negro, 25-18 em ações na área rival, e 17-10 em desarmes. Vamos para a Arena MRV, já eu quero ouvir o Elton. Mas antes, Vitória Leite traz as informações deste que foi o primeiro jogo, o primeiro encontro entre Atlético Mineiro e Flamengo na nova casa atleticana. Chega mais, Vitória, tudo bem, amiga? Boa noite. Boa noite, amigo. Um beijo para você, para quem está nos acompanhando. Pois é um jogo que poderia ter marcado uma história diferente aqui, né, na Arena MRV, mas que custou mais uma vitória que não veio para o Atlético, né? Você falou sobre ficar alerta com essa questão dos 4 gols, mas na Arena MRV o Atlético também está perdendo a força. A última vitória em casa foi no dia 20 de abril pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Libertadores foi no dia 28 de maio. Então, assim, faz muito tempo que não conquista uma vitória em casa. Pelo Campeonato Brasileiro, nos jogos em casa depois da vitória contra o Cruzeiro nesse dia 20 de abril, foram 3 empates e 2 derrotas, né? A outra derrota foi diante do Palmeiras. A gente lembra que o Atlético segue muito desfalcado. O departamento médico do time está muito cheio. Maurício Lemos, Saravia, Zaratio, que são jogadores importantes, principalmente Saravia e Zaratio, do sistema do Gabriel Milito. O Otávio hoje, que jogou muito, né? Eu digo assim muito porque ele acabou de voltar de um tempo de lesão bem longo. Então, assim, também era um jogador que, apesar de estar 100% sem dor, estava voltando pela primeira vez hoje nessa partida contra o Flamengo. Então, assim, o Gabriel Milito está jogando mesmo com o que pode, como pode. Eduardo Vargas chegou hoje de viagem da Copa América. O técnico Gabriel Milito ainda tem desfalques pela Copa América. É claro que ele não usa isso de desculpa, mas isso faz diferença. No último jogo, ele entrou com 5 jogadores no banco de reservas, então isso faz muita diferença para a continuidade do técnico Gabriel Milito. Só dando um pouquinho do clima aqui, o estádio tinha quase 40 mil pessoas e a galera foi embora antes ainda do apito final, por conta do resultado que estava se fechando aqui em 4-2. Do lado do Flamengo, mais líder do que nunca, né? 30 pontos, como você mesmo já passou a tabela por aí. No próximo final de semana volta a jogar no sábado contra o Cuiabá em casa. E o Atlético tem mais um adversário carioca pela frente. Vai enfrentar o Botafogo fora de casa no domingo. Então, assim, são 2 jogos aí para a continuidade do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está com 14 jogos, está certinho. O Atlético tem um jogo a menos, isso também é algo a ficar de olho mais para frente, mas é claro que esse jogo faz diferença para o Atlético, essa derrota para o Flamengo, e liga um sinal de alerta por aqui. Edu, beijo para você. Valeu, Vitória. Obrigado, companheira. Bom descanso. Beijo para você também. O Atlético encantou o país, né? Teve um momento em que, inclusive na Libertadores, estava muito bem, era o melhor futebol do Brasil num determinado momento. E a gente coloca, nos últimos anos, o Atlético como grande rival de Flamengo e de Palmeiras, ali pelas primeiras posições, pelo título também. Mas perdeu o pique da remada. Do outro lado, Elton, um Flamengo que vai mostrando muita força, mesmo sem os jogadores na Copa América. Hoje até contou com o Eric Pulgar, que também voltou, né? Depois da eliminação do Chile. Mas mostrando uma força, o elenco realmente recheado que tem o técnico Tite, o Elton. A data FIFA vai entregando algumas lições para essas equipes, né, que perdem jogadores para a Copa América. E a gente tem visto o Flamengo, particularmente, se dar muito bem nesse momento. É claro que o Flamengo adotou uma versão diferente da que vinha adotando com os seus jogadores, principalmente os uruguaios, né? O Varela pela direita, o Arrascaeta, o De La Cruz no meio campo.
é uma versão do Flamengo mais direta, né? Um time da transição rápida. A gente está vendo aí, inclusive, o gol do Carlinhos, que demonstra um pouco isso, né? Um time que sai da defesa para o ataque com muita velocidade, porque tem de um lado o Wesley, do outro lado tem o Ayrton Lucas, você tem o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, né? Jogadores de profundidade. Quando tem o Cebolinha também, né? Que é esse jogador da característica de partir para cima, de abrir mais o campo. Então você tem um time mais vertical, Edu. Isso significa que o Flamengo, com a volta do Arrascaeta, com a volta do De La Cruz, volte a ser aquele time do jogo posicional, de tentar rodar mais a bola, de ser um time de mais posse? Eu acho que não. Eu acho que o Tite vai encontrando talvez a característica do Flamengo que o torcedor, inclusive, está acostumado a ver há muito tempo, né? Que é o time realmente de intensidade, de transição rápida. E isso contribuiu demais para que o resultado fosse elástico e que o Flamengo voltasse, né, a ser um time mais ofensivo, que marcasse mais gols, que não fosse o time do 1-0, não fosse aquela equipe ali do resultado pelo resultado. É um time que tem um pouco mais de intensidade e eu acho que é característica dos jogadores que pode até se manter, né, quando esses caras retornarem da data FIFA ou da Copa América. Do outro lado, tem um Atlético que sentiu muito esse mesmo período, né? Perdendo alguns jogadores por lesão, perdendo alguns jogadores também para seleções, e o Milito não conseguiu encontrar ainda soluções criativas para equilibrar essa equipe. De novo, ele tenta 3 zagueiros, de novo, ele coloca o Scarpa como um ala pela esquerda, porque não tem o Arana, né? Aliás, quando o Arana estava, inclusive, o Scarpa já estava jogando pelo lado direito, né? Um experimento dele, ou enfim. Ele encontrou talvez algo positivo em fazer essa dobra pelo lado esquerdo com o Arana funcionando como terceiro zagueiro e o Scarpa tendo mais liberdade, mas sem o Scarpa, o Bruno Fux fez essa função, né? E sem o Arana, aliás, o Bruno Fux fez essa função e o Scarpa teve um pouco mais de liberdade pelo lado esquerdo. E aí ele colocou, né, o Hulk, o Paulinho e o Cadu, o Paulinho jogando um pouco mais por dentro. O time não funcionou mais uma vez e você lembrou muito bem, né? Nessas 3 derrotas, as últimas 3 derrotas do Atlético, 3 derrotas com 12 gols sofridos. É um time que sofreu 4 gols do Palmeiras. Na verdade que também teve expulsão, né? Expulsões naquele jogo. O Paulinho foi até depois, né? Acabou sendo expulso depois do jogo. Depois do jogo contra o Vitória, né? Um time mais mexido e o Vitória foi muito bem, a gente se aproveitou muito bem disso, jogou muito bem no Barradão e agora esse jogo contra o Flamengo. É um Flamengo que vai liderando no período que talvez temesse mais, né? Quando começou a temporada. Ter um mês praticamente sem muitos jogadores. E o Atlético se distancia desse mesmo líder justamente no período que também temia. E na prática, né, isso aconteceu. O Atlético caiu muito de rendimento. Entrou o Pedro. Sim, no lugar do Carlinhos. Entrou o Léo Pereira. Léo Pereira. Entrou o Pulgar. Entendeu? Tirou o Ortiz. Quem saiu do banco do Flamengo? O Atlético chegou a ter jogo com 5 no banco recentemente. Exatamente. Sim. Então, assim, é diferente. O Calçade cita o Scarpa. O grande trunfo do Scarpa no Palmeiras era a bola parada. E a bola parada no Galo ainda não está funcionando. Já no Flamengo, a bola parada virou uma coisa séria. O Flamengo tem aproveitado muito bem o Luiz Araújo. Luiz Araújo se tornou hoje no futebol brasileiro o que o Scarpa era naquela temporada de 2022. Bola parada perfeita, encontrando jogadores no meio da área, no segundo pau, com repertório. Luiz Araújo, olha lá. Não, vai buscar o Bruno Henrique. Vai muito bem. E se a gente lembrar, até na derrota contra o Juventude, na bola aérea, o Flamengo marca um gol com o Pedro, vence o Bahia também num lance de bola parada. Então o Tite, sabendo que teria esse impacto dos reforços, tem investido ainda mais na bola parada. E a gente sabe que a bola aérea vinha sendo o grande calcanhar de Aquiles da defesa do Flamengo. E passou a aprimorar um pouco mais. É claro que hoje toma um gol ali num vacilo no final, falta de concentração dos jogadores, jogo já ganho, mas ainda assim a gente percebe uma tensão da comissão técnica do Flamengo, tanto a bola aérea defensiva quanto a ofensiva, e isso se tornando um diferencial para o Flamengo. Mesmo nos jogos em que não foi brilhante, o Flamengo decidiu na bola parada, na bola aérea, e hoje abre o placar dessa forma. Os 3 melhores times que usam isso no Campeonato Brasileiro são Flamengo, Botafogo e Palmeiras. E não por Palmeiras acaso, já é uma tradição. E não por acaso, olha quantos jogos eles resolvem dessa Isso, forma. Vai ser muito difícil competir com o Flamengo, pelo menos por enquanto, na capacidade de contratar jogadores. Vai ser muito difícil para todos. Até porque o Flamengo não precisa contratar
apostas, vamos ver se dá certo, depois não deu, aí empresta e tal. O Flamengo, ele pode ser mais certeiro, ele tem capacidade, tem grana para fazer isso, escolher melhor caras formados no mercado. Então, sim, todos os outros vão ter que buscar outros caminhos para competir com o Flamengo. Isso é óbvio. Como o Palmeiras é um exemplo. Não é a mesma rota quando sai para o mercado igual o Flamengo. Mas ele também tem que ser certeiro dentro do seu padrão. E tem que ter a melhor estrutura, os melhores processos internos, os melhores profissionais, o melhor centro de treinamento, os melhores equipamentos. Tudo isso os clubes precisam ter para competir com quem tem mais dinheiro. Então, o futebol brasileiro precisa abrir os olhos para isso. Alguns já perceberam. Então, você não adianta ficar achando que hoje a SAF do Galo vai contratar 3, 4 jogadores de 15 milhões de euros. Cara, não vai fazer isso. Pode ser que venha fazer, mas não é. Então tem que melhorar tudo que eles têm. O Flamengo está num outro estágio, poder né? Esse processo começou há 10, 11 anos. Né? Mas dá para competir. Sim. O que eu quero ver é agora o futebol mineiro, que tem 2 SAFs com mineiros, com torcedores comandando. Isso é interessante, né? Que são rivais, torcedores, mas são pessoas de negócio também. Sim, Todos eles são muito bem sucedidos. Sim. É o seguinte, é o dinheiro deles que está na roda, certo? Sim. Precisa melhorar o ambiente competitivo do futebol brasileiro, porque senão o dinheiro deles vai queimar. Então, se eles não melhorarem, ajudarem a melhorar o calendário, o excesso de jogos, a grana deles vai, assim, ó, pulverizar. Sim. Então, eu espero que quem está botando dinheiro do bolso, porque quando você põe do seu, dói. Mesmo você sendo torcedor, dói um pouquinho mais. Né? Eu espero que eles ajudem a consertar o futebol brasileiro. Porque é o seguinte, cara, em julho, 8 jogos para cada um, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe. Né? Não dá para prever. A coisa boa é que não é. Então, tomara é que hoje os mineiros que têm SAF, alô, galera, Galo e Cruzeiro, vocês estão botando din-din do bolso, vamos ajudar a melhorar o ambiente competitivo. Não esperem a CBF fazer isso. A CBF está nem aí para vocês. Então, vocês precisam agir. É uma esperança, né? Mas sem dúvida. Você acha que eu devo estar isso? Não devo, né, Bia? Não, eu acho que deve ter esperança, não acho que ela vá se transformar em realização. É só esperança mesmo. Mas a esperança é melhor do que a desilusão. Lembra do primeiro momento da SAF, que foi, agora que todo mundo é homem de negócios aí, né? A gente vai ver todo mundo pensar mais no negócio. Aí veio o texto. Aí veio a 777, enfim. Só um detalhezinho. Fala. As pessoas esquecem que SAF bota dinheiro para tirar dinheiro. Porque claro, SAF, ao contrário de modelo associativo, quebra. Claro. Se o clube não se pagar depois de algum tempo, se o clube não começar a dar lucro, ou vende o clube por um preço menor, dinheiro, não. Ou o clube quebra, abre concordata, e aí o clube vai falir, aí o cara vai pagar com os próprios bens, e as empresas dele vão ser afetadas. Então, resumindo, SAF bota dinheiro no primeiro momento para que isso gere mais dinheiro para o negócio tornar viável. Sim. Quando pega o clube lá embaixo. O dia que aparecer um clube brasileiro inteligente para fazer uma SAF com o clube estabilizado financeiramente, primeiro que vai fazer isso vai ser o Atlético Paranaense, tá? Sim. Estabilizado financeiramente e negociando a melhor SAF possível, aí a coisa fica diferente. Sim. Porque aí bota dinheiro para retornar, mas bota dinheiro numa segurança e de um jeito muito mais pesado do que esses que botam basicamente para recuperar os seus clubes. Voltando para o campo, não que isso não afete o campo, né? Afeta diretamente o campo, diretamente. né? Mas voltando para o jogo de hoje, e daqui a pouco a gente vai ouvir o Tite, daqui a pouco a gente vai ouvir também o Milito, né? Vamos ver o Milito também, quais são as desculpas do Milito, e daqui a pouco tudo sobre a excelente vitória do São Paulo fora de casa sobre o Atlético Paranaense por 2-1, recolocando o São Paulo no G4 do Campeonato Brasileiro, hein? Bom, acho que a gente... Talvez, e se alguém discordar, fica à vontade, talvez a figura, o Calçado já falou sobre isso, desse Flamengo, seja o Gerson. Em campo, você pode até falar que é o Tite, grande trabalho. Em campo, o Gerson. Depois do Gerson, quem mais está impressionando? Eu estou realmente, estava até conversando com o Calçado na redação. Em geral ou no jogo de hoje? Não, em geral. Nessa campanha desses 7 jogos... Desses 7 jogos de período de Copa América. Tem alguns jogadores aí. Eu tô realmente impressionado, estava falando até com o Calçado, como subiu o nível do Davi Luiz. É um contrato terminando no final do ano. Aí impressionante. Davi Luiz era assim, se fala de Léo Pereira, se fala de Fabrício Bruno, se fala de Léo Ortiz. Teve outro cara, então, Davi Luiz, o Léo Ortiz é outro cara. Subiu de produção. Hoje, por exemplo, assim, é que ele se empolgou.
Mas o Léo Ortiz ia fazendo uma jogada individual ali, saindo de 3, que, pô, esse cara é um zagueiro que veio pro meio campo. Mas o que o Atlético deu de espaço para isso aí também é só ver o gol do Ayrton Lucas, né? Exato. A maneira que ele passa com extrema facilidade por ali. Mas é que não dá para não falar do Pedro, né? O Pedro entra, mas o jogo tá aberto e tal. Mas a bola que ele mete ali pro... Quem tá jogando mal no Flamengo? Não, mal ninguém. Mal ninguém. Não, tem até jogador que você discute se vai sair do time. O Wesley vai sair do time? Não sei. É mesmo? Você tem essa dúvida? Não sei. A bola que ele tá jogando? Eu acho o grande ponto do Flamengo. Ayrton Lucas fez um golaço todo hoje mundo também. para jogar. Gente que normalmente não jogaria. Tá todo mundo... Assim, quando todos voltarem, você terá o grupo num estágio de competição que não tem 11, você tem 16, 17, 18, 20 competindo. Por exemplo, o Bruno Henrique, o Cebolinha, contusão do Cebolinha, que era o titular de Tite. O Bruno Henrique está dando conta. O Bruno Henrique está dando conta. O Pedro, nem se fala. Luiz Araújo cumprindo funções diferentes, o Tite buscando... É o melhor momento do Luiz Araújo com a camisa do Flamengo. O Gerson está aqui, ó. É o Luiz Araújo por dentro. É o Wesley, o lateral que passa. Essa é a jogada do Wesley. Quer dizer, o corredor é para o lateral, porque o Gerson se associa por dentro com o Pedro, quando está jogando, aí nesse caso era o Carlinhos, tem o Bruno Henrique, o Ayrton Lucas também, faz uma jogadaça, faz um gol. Então é um Flamengo que mudou, teve detalhes que mudaram a forma de jogar por mudança na escalação e também busca de um rendimento melhor em funções diferentes. Olha o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, hein? O Bruno está aberto, ele está por dentro, ele faz um baita golaço. Né? Então, eu acho que esse é um ponto muito positivo. Não dava para prever isso. Você dava para imaginar, o time vai sentir, vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho qualquer ideia do que aconteceria. Positivo ou negativo. E aí foi, né? Mas agora precisar de VAR para ver isso. Em cima do Pedro, só uma coisinha, porque hoje não existe mais a discussão Pedro e Gabigol. Gabigol não está nem sendo relacionado para os jogos, deve sair do Flamengo, então não tem essa discussão. Mas uma coisa que você falava do Gabigol, mas quando eu entro não tenho muita oportunidade, eu entro pouco, não dá tempo de fazer nada e tal. Pois bem, o Pedro entrou hoje com muito pouco tempo, e em muito pouco tempo ele deu a assistência que ele deu, né? Então, assim, olha aí, ó. A confiança, a fase é outra. É outra conversa. É outra conversa. E o Tite também conseguiu. Para mim, o divisor de águas é aquela derrota. Vou te interromper e te peço desculpas, porque o Tite vai falar. Não esquece o que você vai falar, tá bom? Levantar um assunto polêmico, eu não vou levantar. Não, levanta depois. Não. Polêmica a gente gosta aqui, a gente adora. Pensar nisso. Mas antes, o Tite. Você esqueceu o que você ia falar ou lembra? O Birner tem uma polêmica para lançar para mim. Eu acho que tem a ver com o Pedro. A gente estava falando do Pedro. Eu não vou comparar os jogadores, porque um não vai chegar no estágio que o outro chegará na carreira, um não vai jogar na equipe onde o outro vai jogar na temporada. Mas eu desconfio que o Dorival, se assiste os jogos do Flamengo, se arrependeu de não levar o Pedro. Mas ele levou um centroavante e não usa? Será que ele levaria nesse momento mesmo o centroavante? O 2, né? E ele não usa. Tem o Hendrick lá também. Ivanilson Hendrick. Ivanilson Hendrick. Será que ele levaria nesse momento os dois? Será que não deixaria um deles para levar o Pedro? Eu teria levado o Pedro. Porque ele trabalhou com o Pedro. Eu teria levado o Pedro. Então, porque é aquela coisa, você pensa num projeto... O Pedro tem Copa no currículo. Eu sei que não é a pauta. Ser testado. Eu sei que não é a pauta, mas se você pensa no projeto de seleção brasileira, é óbvio que você não leva o Pedro para o médio e longo prazo. Se você pensa que você quer um resultado melhor na Copa América e vê o nível dos jogadores, a facilidade que ele teria de encaixe e a característica, você cogita seriamente levar o Pedro. Aí eu que vou discordar, Birner. Respeito. Não, por que não por médio e longo prazo? O Pedro não é veterano. Se você... Os outros têm mais potencial, né? Tá, mas se você der a oportunidade, né? Então, essa é a tem que pensar hoje, gente. Por causa do nível do futebol do Pedro. Isso é uma coisa bem brasileira, de pensar na Copa de 2030. Gente, 2026, daqui 2 anos, o cenário pode ser diferente. O Estevão pode ser que esteja brilhando no Chelsea. E se ele continuar do jeito que ele vem jogando, ele talvez brilhe na Premier League e a gente não tenha nem Savinho e nem... Porque ainda bem para o Flamengo que o Pedro ficou. Claro. Porque a campanha não seria essa sem ele.
Mas Tem impacto enorme. Agora, tem que resolver o problema hoje. Hoje o que é? Ir para a Copa América e competir bem. Porque o hoje da Copa América é o hoje das eliminatórias. E o Brasil não está bem nas eliminatórias. Então, não adianta ficar pensando em Copa do Mundo, você estando lá em 6º lugar nas eliminatórias. é porque assim... Tem que pegar e montar um time para Mas jogar. menos mal para o Flamengo que o Pedro não foi convocado. o Flamengo- Imagina Isso. sem o Pedro. Não, porque assim, fazendo uma comparação, Aí a tabela seria diferente do Campeonato Brasileiro. se eu tenho que chamar, ou escolher, ou contratar o Endrick ou o Pedro, eu contrato o Endrick, eu nem penso. Há muito mais. Não mais, há muito mais. Mas se eu tenho um time hoje que eu estou trabalhando e eu tenho que colocar um deles para jogar, hoje eu boto o Pedro antes do Endrick. Até porque o Endrick joga pouco. Não sei no nível exato do Endrick, o Endrick entrou ali e resolveu alguns jogos de seleção, mostra uma baita estrela, tem uma frieza enorme, fisicamente explode, tem uma característica diferente do Pedro. Mano, o Pedro é um jogador mais pronto. Mas o que o Endrick teria que ter feito a mais na seleção brasileira? Ele resolveu do que 90%. fazer gol na Inglaterra, na Espanha, no México, no último minuto. Assim, eu não sei mais. O que o Endrick precisa fazer para te convencer, Bini? Eu confio no Dorival, tá? Mesmo discordando de algumas coisas. Eu acredito que ele não está colocando o Endrick porque não acha que nos treinamentos o desempenho é o que ele espera. Eu não acho que tem a ver com treinamento. Não pode ser só a idade. Porque se fosse só a idade, ele não convocava. Não, tem a ver com... Ele imagina que tem que ter Rodrigo, tem que ter o Vinícius e tem que ter um jogador pelo Mas aí lado. você coloca durante o jogo. Não tá E dando tem que ter certo, um com jogador. 20, Ó, 15, você ou é coloca. Rafinha, Mas se ou o, é Savinho. se o Endrick jogasse no Flamengo, o Tite adaptaria o Endrick para fazer a função que o Luiz Araújo está fazendo hoje. Jogaria com o Pedro e o Endrick, o Luiz Araújo tem jogado muito por dentro, fazendo muito bem uma movimentação Porque por o ali, Pedro sendo articulador. o Pedro teve momentos no Flamengo muito bons. Teve um momento, por exemplo, em que não dava para tirá-lo da equipe. Mas eu acho que esse talvez seja o mais consistente de todos. Sim, porque agora não dá para tirar do time. Não tem discussão. Não tem essa, será o Gabigol? Tal. Quem entrou no lugar Ele tá do Pedro muito foi o grande na Carlinhos. função. A diferença é enorme. Você citou aí, você esbarrou em seleção brasileira, então eu quero pegar um personagem da seleção brasileira que tem alma rubro-negra, que tem passado rubro-negro e que o Flamengo iniciou contato para tentar trazer de volta, que é o Paquetá, né? Notícia do dia e tal, não tem nenhuma negociação, é um negócio difícil, complicado, a gente sabe da situação do Paquetá, não sabe qual tipo de punição o Paquetá vai ter, se é que vai ter alguma punição, enfim, deve ter, mas enfim, o Flamengo, pelo menos, começou um contato para essa negociação Sabe qual é o nível de acontecer. jogador do Paquetá? Ah. O jogador que o Guardiola queria. Então, É só isso que eu tenho a dizer. é só isso. E o Paquetá Entender. custou 60 milhões de euros lá para o West Ham. Né? É uma grana violenta. O West Ham, claro, gostaria de contar com o jogador, mas por causa da punição não sabe como é que vai ser, também não quer perder todo esse dinheiro que investiu no jogador. É complexa essa negociação. Não se sabe se vai vender o jogador do Flamengo, se vai emprestar, depende de muita coisa. Mas cairia como uma luva nesse time do Flamengo, que já tem time do país. vários atletas ali. Eu não sei nem onde joga o Paquetá. Obviamente ele vai vestir a camisa e vai ser titular. Aí vai sobrar para alguém. O Paquetá é um jogador de nível internacional. Não há discussão sobre isso. O meu ponto é, se o West Ham estiver disposto a negociar o jogador, ainda que por empréstimo, eles sabem de algo. E esse eles sabem de algo olha, eu vou emprestar o Paquetá porque eu não tenho a perspectiva de contar com ele. Se o mercado europeu não olha para o Paquetá com muito carinho, tem 500 clubes querendo contratá-lo, é porque talvez também saibam de algo ou imaginem que algo vai acontecer. Como lembrou o Birner, se não fosse o caso das apostas, a investigação, e agora ele responde a processo, ele estaria no Manchester City. Ele já teria jogado essa temporada Melhor time do mundo. pelo Manchester City. Né? Então, ele é esse nível de jogador. Então, claro que ele jogando no Flamengo, ele levaria muito o nível já ótimo do Flamengo. Mas o que passa na minha cabeça é isso. Assim, se você trouxer, é porque você tem a convicção de que vai demorar para sair uma resposta. E que vale a pena. Vale a pena correr esse risco. Mas pode ser amanhã, pode ser daqui a 6 meses, pode ser daqui a 1 ano, porque esse é um processo complexo, né? Ele envolve evidências, mas envolve investigação, envolve necessidade de ter provas muito concretas de tudo que aconteceu. Então, assim, o Flamengo vai simplesmente pagar para ver que demore? Porque o Flamengo quer o Paquetá. A informação é que quer o Paquetá para agora, assim, já para o Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e tal, já quer o Paquetá. Aí não é naquela, né? Mas se tiver uma brecha, tem de tentar. O Paquetá é um jogador formado no Flamengo e, mais do que isso, quem leva o Paquetá para a seleção principal
é o Tite, que leva o Paquetá para uma Copa do Mundo. O Paquetá joga como titular. E o Paquetá, pelas características, o Arrascaeta é um jogador mais genial, mas o Paquetá tem mais capacidade de sustentação física. Mais completo. E a gente viu o Flamengo responder bem com o Lohan. O Lohan teve uma oscilação natural Normal. pela idade dele, mas com esse jogador de arrastar, de ser um jogador muito de transição, que funciona bem nessa ideia do Tite. O Tite ele jogou de segundo volante, jogou de meia e entrava na área como centroavante às vezes. Não, mas imagino que ele voltando e o Gerson nessa fase também, difícil de tirar o Gerson do time. Quem sai? O Arrascaeta seria o mais ameaçado. Porque o Arrascaeta é um outro tipo de jogo que, para o Arrascaeta jogar o seu melhor, o ideal do Flamengo é muita posse de bola, muita imposição no campo de ataque e não um jogo de transição como o Flamengo tem tentado muitas vezes. Sim. E para isso eu não tenho dúvida de que o Paquetá funciona melhor. Acho que a Arrascaeta, o De La Cruz, no caso do Paquetá, se o Paquetá vem, Paquetá de La Cruz e o Pulgar mudam o desenho, ele faz um outro desenho de meio de campo, com os três, com o trio. O Arrascaeta é um cara que já atua diferente. O que acontece é o seguinte, né? Ele está bem encrencado. A situação Paquetá, sim, bem, sim, muito. O âmbito da investigação ainda é na Inglaterra. E isso, o resultado, se for ruim para ele, se ele for condenado, aí vamos ver como a FIFA vai lidar com isso. Então a FIFA pode proibir de atuar em qualquer liga do mundo. Que é o normal, né? Aí esquece Flamengo e tal. Ao tirá-lo desse cenário onde a investigação acontece, que é a Inglaterra, não é que eles vão esquecer do caso, mas ele não está ali no olho do furacão todo dia, uma lupa, um holofote em cima dele, Paquetá e tal. Isso não quer dizer que vai mudar o resultado da investigação, mas o Flamengo pode utilizá-lo durante um período. Não sei quando é que vai sair o resultado, pode demorar, ele pode recorrer se for negativo, isso pode passar um tempo e ele sai de cena da Inglaterra e atuaria pelo Flamengo. Porque negociação com outro clube, nenhum clube vai fazer isso. Sim. Né, na Europa, senão ele estaria no Manchester City. Assim, não é uma ideia maluca do Flamengo, porque ela é conveniente talvez até para o West Ham, para ver se recupera assim. De repente fica bom para todo mundo. Se a coisa muda de cenário e depois, olha, quando resolver, você me devolve ele aqui. Uma vitória espetacular e que será o tema central aqui na nossa live. Vou conversar com vocês, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo fez o dever fora de casa, e não poderá ser mais atingido nesta rodada, alcançado como líder do campeonato. Quem pode ameaçá-lo mais nesse momento é o Palmeiras, que joga amanhã contra o Grêmio, fora de casa. Então, vamos falar muito do Campeonato Brasileiro e contando muito sempre com a sua participação. Beleza, galera? É isso aí. Se inscreva no canal Fala João Guilherme, deixe o seu like, comente, compartilhe e ative o sininho da notificação. Senhoras e senhores, vocês estão conhecendo cada vez mais o malvadão do Adenor. É isso aí. O Flamengo ganhou esse apelido, né, de malvadão nos últimos anos, né? Está ganhando muitos títulos, aquela coisa toda. Um apelido que pegou com a galera rubro-negra. Mas eu chamo de malvadão do Adenor. E por quê? Porque ele tem vida própria. Essa versão do malvadão é diferente das outras que encantaram, especialmente a de Jorge Jesus, em alguns momentos com Renato Gaúcho, em alguns momentos foi bem com Rogério Ceni, com Dorival Júnior ganhou títulos importantes, né? O Flamengo teve alguns momentos em que ele realmente foi malvadão. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Essa versão do Tite, o malvadão do Adenor, ela é
muito consistente. Ela é a cara do Tite. O modo Tite foi ativado. As pessoas costumam dizer que o Tite é retranqueiro, que o Tite é isso, que o Tite é aquilo. O Tite tem em mãos um grande elenco, muito qualificado. Então, mesmo que ele quisesse, ele não poderia ser um técnico que só fica na defesa. Isso vai contra a cultura do clube, ao estilo do elenco. Então, o que o Tite está fazendo com maestria, na minha opinião? Ele está conseguindo dar equilíbrio a esse time do Flamengo, que muitas vezes, nos anos anteriores, era muito bom ofensivamente, mas era uma peneira defensivamente, e era um time que muitas vezes não conseguia competir. Era muito técnico, tinha muita qualidade. Em alguns jogos, entrava aguerrido. Teve até aquele papo, o time escolhe jogo, aquela coisa toda. A gente ouviu muito isso. Com o time do Tite, isso não existe. O time dele sempre será lutador, aguerrido, competitivo. Pode não jogar bem, como já fez algumas vezes, até recentemente, mas conseguiu vitórias na base da dedicação, na base da entrega e na base de um trabalho que é espetacular. Eu tenho a impressão que chegou a hora da torcida do Flamengo, que é enorme, é gigantesca, é colossal, reconhecer o que o Tite está fazendo. Eu sei que tem muita gente ainda que torce o nariz, que faz bico, esse cara aí, mas aos poucos ele está mostrando o seu modo, o modo Tite, e está formando o malvadão do Adenor, que é um time, e aí para mim é o ponto mais extraordinário do trabalho do Tite. É o que está alavancando o trabalho do Tite. O Flamengo sempre teve times com muitos jogadores convocados. Rogério Ceni foi uma vítima disso. E muitos outros treinadores sofreram porque o Flamengo sempre tinha muitos jogadores convocados e não conseguia manter o nível de atuação. Galera, o que nós estamos vendo com o Flamengo do Tite é algo absurdo. O Flamengo hoje não contava com Igor Jesus e Cebolinha. Cebolinha era titular do Flamengo, agora não sei mais se é, mas acho que é. E os caras que estão na seleção uruguaia. Simplesmente De La Cruz, Arrascaeta, Vinha e Varela. O Flamengo hoje, ele se deu ao luxo de poupar o melhor atacante brasileiro da atualidade, Pedro. Não é o Pedro? Quem é? É o Pedro, o melhor atacante brasileiro da atualidade. Ele foi poupado. Ele ficou no banco de reservas. Entrou um rapaz que veio do Nova Iguaçu, que ainda visivelmente está assustado pelo fato de jogar no Flamengo, embora ele tenha sido revelado pelo Corinthians, mas ele está um pouco assustado. E mesmo assim, dentro das suas condições, ele colaborou. Ele fez gol. O segundo gol do Flamengo foi marcado pelo Carlinhos. Então, isso aí é algo que tem que ser ressaltado. O elenco do Flamengo é muito bom, mas em outras vezes também já era muito bom, e quando os jogadores saíram e se machucaram, o time despencou de produção. E com o Tite, isso não acontece. Isso é extraordinário, minha gente. E eu vi outro dia uma entrevista do Vinha, após a vitória da seleção uruguaia no último jogo na Copa América,
E o vinha falando, pô, a gente está aqui acompanhando os jogos do Flamengo e está vendo que o pessoal lá está brilhando, está deixando o time na liderança, o time está correndo, o time está muito bem, parabéns para o grupo. Os caras já ficam de olho, porque o recado que está sendo passado com esta campanha do Flamengo é algo muito sério para dentro do vestiário. Claro que o Arrascaeta, o De La Cruz, são jogadores titulares do Flamengo, com muita qualidade. Mas eles estão vendo o seguinte, pô, o time está indo bem sem a gente, hein? Está se mantendo na liderança do Campeonato Brasileiro. Porra, meteu 4-2 no Atlético dentro de Belo Horizonte e poderia ter sido mais. O Atlético foi ajudado pela arbitragem porque o pênalti no Pulgar aconteceu da mesma maneira que aconteceu o pênalti do Alan no Vargas. Lances muito parecidos. Tem essa situação de tocou primeiro na bola e depois no jogador. Mas aconteceu a falta dentro da área. É pênalti. Foi pênalti do Alan no Pulgar e foi pênalti do Alan no Vargas e foi pênalti no Pulgar dentro da área. Lances muito parecidos e que não foi marcado. O Flamengo poderia ter vencido demais o Atlético Mineiro. Perdeu gols. Tem um lance que a torcida está discutindo também, de um pênalti no Pedro, que ele deu um chapéu ali na área. Eu confesso que esse aí eu não achei. Mas o lance do Vargas e o lance do Pulgar, eles são muito parecidos. Então, se um pênalti foi marcado para o Atlético, o outro lance também teria que ser marcado para o Flamengo. E o Flamengo poderia ter vencido demais o Atlético Mineiro. Então, galera, o Galo, que está muito mal, que eu achava que era um time que ia brigar pelo título brasileiro, junto com o Flamengo, com o Palmeiras, o Atlético tem que agradecer aos céus, agradecer aos santos, a quem tem devoção, porque o Atlético poderia ter perdido demais. O Flamengo perdeu algumas oportunidades. Então, lembrando aqui o chapéu que o Pulgar deu, que ele isolou a bola, um lance do Carlinhos, que ele no segundo tempo, no primeiro tempo, né, ele foi chapar na área e acabou furando. Foi uma atuação incrível do Flamengo, dominante, né? O Atlético, no início do jogo, até 1-0, teve a bola, mas o Flamengo do Tite, o malvadão do Adenor, tem essa característica também. Ele dá a bola para o adversário. Não é um time que fica muito com a bola, mas ele marca, ele fecha os espaços e cria dificuldades para o adversário entrar. E quando perde a bola, ele sai no toque, na qualidade dos seus jogadores e de maneira variada, muitas vezes de maneira cadenciada, muitas vezes de maneira rápida, explorando os jogadores que tem. Então, o Flamengo do Tite, que venceu o Campeonato Carioca de maneira invicta, é um título que tem que ser registrado, mas os principais títulos da temporada vão ser disputados agora no segundo semestre e não há a menor dúvida. O Flamengo é um candidatíssimo a ganhar coisa grande nesta temporada. E como eu já falo há algum tempo, quem me acompanha sabe disso, muitas vezes tem gente que ri, aquela coisa toda, pode não ganhar título nenhum, mas que a trajetória do Tite no Flamengo, ela está lembrando demais o que ele fez no Corinthians, está. Quem é corintiano, quem me acompanha, sabe disso. O Tite chegou, o Tite em algumas vezes foi treinador do Corinthians, ele saiu, ele voltou, e depois, quando ele engrenou, a partir de 2010, ele logo no início teve uma derrota histórica. Foi eliminado pelo Tolima na fase preliminar da Libertadores da América. Jogo que encerrou a carreira, inclusive, de Ronaldo Fenômeno. O mundo caiu na cabeça do Tite. Mas o Tite permaneceu. O Andrei Sanches, naquela oportunidade, segurou o Tite e deu no que deu. Ele ganhou tudo.
no Corinthians. E no Flamengo, ele chega com a desconfiança de 2 Copas do Mundo, com a implicância de ser considerado um treinador retranqueiro, que não combina com o Flamengo, o fora Tite ganhou eco, os afobados queriam que ele fosse embora, e agora eu faço a pergunta para os afobados e afobadas. E o Adenor, hein? E o Tite? Pois é, começou a temporada encaixando o seu trabalho, subiu, foi bem, chegou em abril, Libertadores da América, caiu de rendimento. Aí foi o momento que já queriam mandar ele embora, sem paciência, vamos mandar embora, não tem nada a ver com o Flamengo, é retranqueiro, não sabe nada. E ele foi galgando, passando pela turbulência, colocou o cinto, deixou o Boeing balançar, porque a turbulência foi forte, e aí começou a engrenar. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, ele passou por momentos difíceis, porque ele eliminou o Amazonas, mas jogando muito mal, foi naquele período de queda do Flamengo, e na Libertadores a campanha foi péssima para o potencial que o Flamengo tem. O Flamengo ficou em segundo lugar no grupo e terá que decidir, na maioria das vezes, fora de casa. Uma campanha muito ruim. Então ele teve um declínio, que é natural. Nenhum time, durante toda a temporada, se mantém no topo. Ele cai, ele oscila, isso aí acontece. E parece que a oscilação do Tite no Flamengo, ela passou, e na hora que as principais competições estão chegando para decisões importantes, ele vem e faz esse trabalho incrível durante a Copa América. Galera, isso é uma demonstração de força imensa. E isso psicologicamente, está na cabeça dos jogadores e vai entrando na cabeça dos adversários. Ou você acha que nos outros times não rola resenha? Pô, olha lá, o Flamengo tá sem um monte de jogador e, porra, os caras estão na liderança, que isso, hein? Os caras são muito fortes, tal. Você vai colocando pressão nos adversários. Por exemplo, o Atlético, depois do Flamengo, o Atlético foi o time que mais perdeu jogadores nesse período de Copa América. Muitos jogadores convocados, jogadores lesionados. O que aconteceu com o Galo do Milito? Despencou, caiu, desmoronou, e agora eu não sei como é que vai fazer para levantar. Tem qualidade para isso? Tem, mas pegou mal, porque levou 2 cacetadas de Palmeiras e Flamengo dentro da Arena MRV. Complicada a situação do Atlético. Então essa é uma diferença importante a ser ressaltada. O Atlético também teve muitas ausências, inclusive no jogo de hoje teve ausências. Entretanto, o elenco do Flamengo é melhor que o elenco do Atlético. O elenco do Flamengo, para quem duvidava, é o melhor da América. Faltava um treinador mobilizar o Flamengo de maneira mais constante. O Tite está conseguindo fazer o que o Jorge Jesus fez. Só que tem um detalhe. O Tite está já chegando no mesmo tempo de trabalho que o Jorge Jesus teve no Flamengo. Jorge Jesus ficou cerca de 10 meses no Flamengo e fez aquele trabalho extraordinário, né? Um trabalho incrível, com 5 títulos, 4 derrotas e uma série de recordes. O Flamengo do Tite, minha gente, neste ano, no ano passado, ele perdeu 3 jogos. Mas neste ano, o Flamengo do Tite perdeu 4 partidas para Juventude, Bolívar, Botafogo e Palestino. Nós estamos entrando no mês de julho. Então é algo
impressionante. E eu repito, o Tite está caminhando para ser histórico no Flamengo, como ele foi no Corinthians. O tempo vai dizer. Ele está construindo uma base muito sólida. Galera, é isso. O Flamengo ontem jogou demais, não tomou conhecimento, atropelou o Galo, ficou barato esse placar. Sem contar ali 2 pênaltis que o juiz não marcou a favor do Flamengo, né? O Tite reclamou bastante da coletiva, reclamando com toda razão. O árbitro, o VAR ali não chamou, né? A gente não entende essa questão, né, da arbitragem. Para uns lances, principalmente para o pênalti do Galo, né? O VAR chamou, o juiz foi lá, fez a revisão do lance, deu o pênalti a favor do Galo. Já para o Flamengo, o árbitro, o VAR, né, nem chamou o árbitro ali para fazer a revisão no lance. Foi um pênalti claro, né? 2 pênaltis claros para o Flamengo que não foram marcados, mas o importante foi que o time venceu, conquistou a vitória, os 3 pontos, vencendo e convencendo, passando o carro no Galo. Destaque, né, para o Carlinhos, que fez o primeiro gol com a camisa do Mengão. Bruno Henrique também jogou demais, Ayrton Lucas fazendo gol também. Então foi uma vitória importante e o Flamengo dispara na liderança do Brasileirão. Hoje aguardado é o restante da rodada, tem o Palmeiras que pode encostar em caso de vitória. Se tropeçar, o Flamengo mantém aí esses mesmos números de pontos, né, em relação ao segundo colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas foi uma vitória importante, o Flamengo fez sua parte, venceu o seu jogo, conquistou os pontos, né, os 3 pontos, e agora é se preparar para a sequência dos próximos jogos. Deixa a sua opinião aqui abaixo, o que você achou da partida. Se não é inscrito, se inscreva também no canal. Valeu, galera, e até a próxima.